Pensa comigo. Por que é que a gente vive num mundo onde parece que a força e o poder são tão atraentes? Por que certas figuras, que demonstram uma autoridade quase inabalável, conseguem despertar um desejo e uma admiração que às vezes parecem ir contra a lógica ou até contra o bom senso? Essa é uma questão complexa, mas se a gente for buscar uma das mentes mais provocadoras da filosofia para nos dar uma pista, o nome de Friedrich Nietzsche salta aos olhos. E para ele, a resposta está ligada à vontade de potência. Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX, era um crítico feroz dos valores tradicionais e da moral de rebanho. Ele acreditava que a vida não é sobre buscar conforto ou felicidade, mas sim sobre crescimento, superação e afirmação da própria força. Para ele, a força motriz fundamental de tudo no universo, e especialmente na vida humana, é a vontade de potência. Não confunda a potência aqui com poder, no sentido de dominar os outros de forma cruel. Embora essa interpretação seja comum, para Nietzsche, a vontade de potência é antes do tudo um impulso interno. É a vontade de ser mais, de superar a si mesmo, de se expandir, de criar, de dominar os próprios desafios e de se afirmar no mundo. É o desejo intrínseco de crescer, de se tornar o que você realmente é, de manifestar sua força vital. Ele argumentava que tudo na natureza, desde a menor planta até o maior império, busca se afirmar e se expandir. E os seres humanos, em particular, são impulsionados por essa força a superar obstáculos, a criar novos valores e a buscar a excelência. Quando essa vontade é suprimida ou negada, surgem o ressentimento, a fraqueza e a decadência. O que Nietzsche diria sobre a atração, desejo pela potência manifestadora, como e que essa vontade de potência se relaciona com a atração entre homens e mulheres? Para Nietzsche, as mulheres e, na verdade, qualquer ser humano não desejam a fraqueza, a complacência ou a mediocridade. Pelo contrário, existe uma atração instintiva e profunda por aqueles que manifestam essa vontade de potência. As mulheres desejam aquele que detém, que manifesta essa força vital de forma autêntica. O detém aqui não significa necessariamente posses materiais. Embora a capacidade de acumular recursos possa ser uma manifestação externa de potência, mas o cerne é a capacidade de deter a si mesmo, de ter controle sobre a própria vida, de possuir uma visão, de ser um criador, um líder. Alguém que não se curva facilmente às adversidades ou à opinião alheia. Pense bem, a força da direção. Alguém que detém vontade de potência tem propósito e direção. Sabe o que quer, tem metas claras e age para alcançá-las. Essa pessoa não é um barco à deriva, é um navio com destino, com velas desfraldadas. Essa clareza e determinação são incrivelmente atraentes. Pessoas se sentem atraídas por quem sabe para onde vai, por quem demonstra ter uma bússola interna forte, a autoconfiança inabalável. Quem detém essa potência irradia autoconfiança. Não é arrogância barata, mas uma certeza interna de seu próprio valor e capacidade. Essa autoconfiança é um imã. Nós somos atraídos por aqueles que acreditam em si mesmos, porque, inconscientemente, essa crença nos dá uma sensação de segurança e estabilidade. A capacidade de superação. Alguém com vontade de potência não desiste diante dos obstáculos. Pelo contrário, ele os encara como oportunidades para crescer, para se tornar mais forte. Essa capacidade de superação, de resiliência, de transformar a adversidade em aprendizado, é vista como uma virtude e uma fonte de admiração. A mulher ou qualquer pessoa deseja alguém que possa ser um pilar, alguém que não se desmorona na primeira dificuldade,
o poder da criação e da transformação, a vontade de potência é, antes do tudo, uma força criativa. É o impulso de gerar algo novo, de construir, de inovar, de transformar o mundo ao seu redor, seja na arte, nos negócios, na ciência ou até mesmo na forma como a pessoa vive sua vida. Essa capacidade de criar e moldar a realidade é extremamente sedutora. É o oposto da estagnação e da mediocridade. A independência e a nau submissa, o homem que detém vontade de potência, não é um agradador. Ele não se dobra a todas as vontades para ser aceito. Ele tem seus próprios valores, suas próprias convicções e não tem medo de defendê-las. Essa independência, essa não submissão à massa ou à opinião alheia, é um sinal de força e integridade. E sim, isso é atraente. É a ideia de que essa pessoa é um indivíduo forte e não uma peça de um rebanho. É crucial não confundir detenção de potência com ignorar ou ser malvado. Essa é uma interpretação simplista e distorcida. Nietzsche não estava falando para você fazer joguinhos ou ser desrespeitoso. Ele estava falando sobre um estado de ser, sobre uma força interna que irradia de alguém que está vivendo de acordo com sua própria vontade de potência. Não é sobre manipular, é sobre ser autêntico. O homem que detém não está fingindo ser algo que não é. Ele é genuinamente potente em seu ser. Ele não precisa provar nada a ninguém, porque a potência já reside nele. Now sabra. Ser é sobre ter autoconfiança. A potência de Nietzsche não é a arrogância vazia de quem se sente superior aos outros. É a autoconfiança de quem conhece seu próprio valor e sua capacidade de agir no mundo. Não é sobre desprezar. É sobre ter padrões. Quem detém vontade de potência tem padrões elevados para si e para os outros. Não se contenta com o medíocre. Isso pode ser interpretado por alguns como distância ou exigência. Mas para outros, é um sinal de que essa pessoa busca a excelência. É sobre ser um super-homem. O conceito do Nietzsche é o ser humano que transcende a moral de rebanho, que cria seus próprios valores e que manifesta plenamente sua vontade de potência. Não é uma figura arrogante ou tirânica, mas alguém que alcança o seu potencial máximo, que se eleva acima da mediocridade. E essa elevação, essa capacidade de ser mais, é sim profundamente atraente. Por que as mulheres desejam essa potência? Uma análise profunda para além da filosofia nietzschiana. A psicologia moderna também nos dá pistas do porquê características associadas à potência são atraentes. Segurança e proteção instinto primordial em um nível biológico e evolutivo. O ser humano busca segurança, um parceiro que demonstra força, capacidade de ação e autoconfiança, manifestações da vontade de potência, pode, inconscientemente, ser percebido como alguém capaz de prover e proteger. Embora vivamos em sociedades complexas, esses instintos primordiais ainda influenciam nossas escolhas, liderança e direção. Em qualquer grupo, a figura de um líder que sabe para onde ir e que demonstra a capacidade de guiar é atraente. Em um relacionamento, essa liderança não é sobre dominar, mas sobre ter iniciativa, tomar decisões e ter uma visão para o futuro a dois. Isso cria uma sensação de estabilidade e propósito, inspiração e crescimento. Estar eu lá, alguém que constantemente busca se superar, que tem paixão pela vida e que irradia essa energia, é inspirador. Uma mulher ou qualquer pessoa pode se sentir atraída por alguém que a motive a crescer, a ser melhor, a explorar seu próprio potencial. A vontade de potência do outro pode despertar a própria autonomia e espaço. Curiosamente, a vontade de potência, por envolver autonomia, pode paradoxalmente criar um relacionamento mais
saudável. Quem se detém não é carente. Não precisa que o outro preencha vazios. Isso permite que a relação seja construída sobre a base do desejo e da admiração, e não da necessidade ou da dependência. O homem com potência entende que o parceiro também tem sua própria vontade de potência e precisa de espaço para manifestá-la. Resposta ao caos. Nietzsche via o mundo como caos e sofrimento. A vontade de potência é a força que se impõe sobre o caos, que dá sentido, que cria ordem. Uma mulher ou qualquer pessoa pode se sentir atraída por um homem que demonstra essa capacidade de navegar pelo caos da vida com propósito e força, oferecendo um senso de estabilidade em um mundo incerto. O contraponto e o cuidado. Não confundir potência com abuso é crucial. No entanto, diferenciar a vontade de potência nietzschiana de comportamentos tóxicos e abusivos. Infelizmente, muitos interpretam mal Nietzsche e usam suas ideias para justificar arrogância, autoritarismo e desrespeito. Potência não é arrogância. Arrogância é uma máscara para a insegurança. A verdadeira potência é calma, centrada e não precisa diminuir os outros para se sentir grande. Potência não é dominação no sentido negativo. Dominar aqui não significa oprimir ou controlar o outro. Significa dominar a si mesmo, suas fraquezas, seus medos. E em um relacionamento, significa ser um parceiro forte, que contribui com sua força para o crescimento mútuo. Potência não é falta de empatia. Um homem potente no sentido nietzschiano pode sim ter empatia e compaixão. A força não exclui a capacidade de se conectar com os outros. Pelo contrário, a verdadeira força pode incluir a capacidade de ser vulnerável e de se importar. A vontade de potência na mulher é fundamental lembrar que a vontade de potência não é exclusiva do homem. As mulheres também possuem e manifestam essa vontade. Uma mulher que detém sua própria potência menos que tem propósito, que busca a superação, que é autoconfiante, é igualmente atraente e inspiradora. Desejo por aquele que detém potência não é um sinal de fraqueza feminina, mas um reconhecimento universal da força vital. Conclusão. Deseja a potência em você e no outro então. A afirmação as mulheres desejam aquele que detém menos Nietzsche confirmou. Precisa ser compreendida com nuance. Não é sobre quem ignora ou quem é malvado. É sobre quem manifesta uma força interna, uma capacidade de ser e de fazer, que Nietzsche chamou de vontade de potência. O homem que detém essa vontade de potência é atraente, porque ele personifica a capacidade de ir além, de criar, de superar. Ele não é um ser passivo, mas um agente ativo em sua própria vida. Ele inspira, ele guia, ele transmite segurança e um senso de propósito. E a lição mais valiosa de Nietzsche para todos nós, homens e mulheres, é: busque desenvolver sua própria vontade de potência. Cultive sua autonomia, sua autoconfiança. Encontre seu propósito. Supere seus desafios. Crie sua própria vida com paixão e determinação. Porque, no final das contas, o que mais atrai e o que mais gera respeito e desejo genuíno é a manifestação da sua própria força vital, da sua capacidade de ser o melhor que você pode ser. E quando você detém essa potência, você não precisa correr atrás de ninguém. A vida e as pessoas certas se sentirão naturalmente atraídas por você.